Olá, eu sou a doutora Melina, desenvolvedora do Método Forfil, o método com as 7 bases das melhores medicinas do mundo, que descobre qual a raiz do sintoma e te ajuda a iniciar o processo de autocura. Nesse momento, eu quero conversar contigo sobre algo que é muito importante e que nesse vídeo eu vou te trazer. Muitas vezes a gente olha para infecção urinária e a gente não consegue imaginar que existe uma raiz emocional por trás disso. E eu tenho que te dizer que sim, que existe uma emoção por trás desse adoecimento dos tecidos. Então curte esse meu vídeo, encaminha para quem tu acha que vai fazer sentido me escutar e te inscreve no meu canal. A infecção urinária, ela é um sintoma que ela é muito comum. Ela traz desconforto e ela traz uma ardência local onde o corpo está tentando gritar por uma sensação de olhar. Quando eu digo uma sensação de olhar, o que eu estou querendo dizer? A dor que eu sinto na região onde a infecção urinária se instala é uma região que está vinculada ao meu território. Território é algo onde eu me sinto firme. Território é algo, um local onde eu me sinto pertencente. Território é onde eu me sinto que eu estou no meu local, efetivamente. Pode ser família, pode ser trabalho, pode ser relacionamento, não importa, desde que eu me sinta pertencente àquele local. Quando eu falo de território, eu estou falando de segurança, eu estou falando de firmeza, eu estou falando em me sentir apta a receber aquela vivência, em me sentir parte desse processo. Pois bem, quando o meu corpo começa a entender que existe um conflito de território, e agora eu quero que tu entenda que eu vou te trazer a raiz emocional desse adoecimento, quando eu te digo que quando o meu corpo começa a entender que existe um conflito relacional vinculado ao meu território, que existe um conflito posicional relacionado ao meu território, enfim, que existe um conflito onde eu não me sinto parte. E isso pode estar sendo sensações, por exemplo, onde eu não consigo determinar o meu limite no relacionamento, eu não consigo dizer não para um colega de trabalho, eu não consigo dizer para aquele familiar, até aqui tu pode ir, daqui para frente tu não pode. E eu vou permitindo que as pessoas adentrem o meu território, que as pessoas invadam o meu território. E eu não consigo limitar esse processo. Durante a vida, a gente faz muitas vezes essa situação, a gente passa muitas vezes por essa vivência. Mas o corpo começa a entender que ultrapassar o limite do meu território é agressivo. Ultrapassar o limite do meu território gera conflito. E quando o corpo começa a entender esse processo, ele começa a perder vitalidade. E quando ele começa a perder vitalidade, ele adoece o processo fisiológico. Quando ele adoece o processo fisiológico, ele está me dizendo o quê? Eu preciso demarcar território. Eu preciso ser ouvido, eu preciso entender o que está acontecendo de forma pertencente, eu preciso que as pessoas me vejam como um pilar forte dessas relações, e seja qual for o território, como eu falei antes. Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser amizade, relacionamento, não importa. Quando o meu corpo sente que tem um conflito em relação a esse território, ele vai gerar uma perda de vitalidade ali, na região urinária. E por quê? Porque a gente, assim como os animais, a gente tem a tendência de precisar demarcar o nosso território. E eu sempre falo desse exemplo porque ele fica muito real. Quando o cachorro quer demarcar território, ele faz xixi naquela região. E esse é um vínculo onde a gente copia sempre a natureza. O ser humano está sempre repetindo um padrão da natureza. Então, quando o meu corpo tem uma perda de vitalidade relacionada a uma infecção urinária, a uma cistite, a uma situação que
interprete que esse conflito de território está sendo ativo, esse conflito de território está acontecendo, o meu corpo perde vitalidade e traz sintoma, porque ele precisa que eu olhe para aquilo. Quando a gente fala desse processo de território, muitas vezes a gente escuta alguns pacientes dizer assim: eu tenho infecção urinária de repetição, eu tenho sintomas de infecção urinária, mas meus exames não mostram esse adoecimento. Ou o contrário, eu tenho no meu exame o aparecimento de uma infecção urinária, mas ela é assintomática, ou seja, ela não tem sintoma. O que isso está querendo me mostrar? Existe sim uma alteração de território ali. Existe sim um conflito de território ali. A gente precisa entender se esse conflito ele é algo vivencial de forma pontual ou se esse conflito é algo que está inserido no meu dia a dia. Um relacionamento onde eu não consigo me posicionar, não me sinto escutada, não me sinto ouvida. O meu trabalho, onde eu não consigo pontuar a minha posição, não consigo dar limite para esse processo. Uma amizade onde eu não consigo dizer não e eu deixo que invadam o meu limite. Quando isso acontece, o corpo vai reagir. E é por isso que eu te digo que toda vez que tu tiver esse sintoma, que toda vez que tu tiver esse adoecimento, ou alguém tiver esse adoecimento, é muito importante que a gente não olhe apenas para o sintoma físico, que a gente não olhe apenas para aquilo e trate aquele sintoma físico, que obviamente precisa ser tratado, sem olhar para o viés emocional, sem olhar para a raiz desse problema. Porque se eu não olho a raiz desse sintoma, existe uma possibilidade infinita de eu estar repetindo um padrão. Quando eu digo que a gente está repetindo um padrão, é sobre toda vez que eu me sentir invadida, eu gerar infecção urinária. E aí, às vezes, a gente ouve o quê? Eu tô com um sintoma que veio do nada. E esse do nada não existe. Ele está diretamente relacionado a uma perda vital, que foi desencadeada por algum processo, sem sombra de dúvida. E esse processo está vinculado a conflitos de território. Então, quando a gente entende isso, a gente começa um processo de autocura, partindo do princípio que o nosso corpo físico tem um poder gigantesco de autocura e de autorregulação. Quando a gente entende que ele, assim como ele adoece, ele gera o processo de cura, esse consciente começa a falar com o nosso processo fisiológico. Então, é importante que a gente trate esses sintomas descobrindo onde está a cicatriz vivencial desse processo, descobrindo em que momento o meu corpo sofreu o primeiro conflito de território e acabou entendendo que aquilo era agressivo. E a partir daquela cicatriz veio repetindo padrões até os sintomas potencializarem e se repetirem de forma natural. É muito importante a gente conseguir desbloquear esse processo vivencial e trazer para o consciente esse processo emocional. Porque a partir do momento que a gente junta essas duas formas de olhar para o problema, nós estimulamos o corpo aos processos de autocura. Através do método Forfeel, a gente tem a possibilidade de desbloquear essa vivência, essa cicatriz vivencial. E ao mesmo tempo, quando a gente traz para o processo consciente essa raiz emocional, a gente consegue juntar os processos físicos e emocionais para que o corpo entenda que ele possa estar vivendo novamente situações às quais ele precise se posicionar e não precise se agredir. Isso vai sim gerar uma diminuição considerável e muitas vezes uma ausência dos processos repetitivos de infecção urinária. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para ti. Aqui embaixo tem o meu Instagram. Clica, me segue lá, que lá diariamente eu vou te entregar conteúdo que te entrega emoções e adoecimento físico.